Elias. Usa teu filho Davi como bem lhe parecer. Toma tua igreja, adorna a Davi através da sua palavra, para que naquele grande e glorioso dia, quando houver a chamada, a grande chamada, a chamada para viver eternamente na glória, estejamos prontos, unidos, ungidos, purificados, santificados, separados para o louvor da tua glória. Te louvamos em nome de Jesus e abençoa a tua noiva e o teu filho que será o ministro da tua palavra. Que toda graça, inspiração e unção, revelação da sua palavra seja lhe concedida em nome de Jesus. Amém. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao nome nosso. Aleluia. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Rapidamente, de posse da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que possam abrir, por favor, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 20. Eu quero pregar subordinado ao tema Testemunhas da Verdade. Enquanto os irmãos procuram, quero ser grato, primeiramente, antes de tudo, a Deus que, pela sua graça, me comissionou a pregar a sua palavra. Quero ser também grato à pessoa do pastor Jorge, porque eu posso dizer abertamente que eu estou num lugar onde eu fui melhor recebido até hoje, pela humildade e carinho dos Deus. Que Deus venha continuar abençoando a sua igreja. Agradeço também àqueles que se dispuseram em nos buscar ali em Ricardo de Albuquerque. E como já foi anunciado, quem sou eu para substituir o meu mestre, o presbítero Renato Santana, professor em teologia, um homem totalmente usado e moldado para o ministério do ensinamento da palavra de Deus. Pois o ministério de Cristo aqui nessa terra, ele nos cedeu a honra de ministrar a palavra do Senhor na sua vida. Quem achou, diga amém. Amém. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Novamente, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eterno Deus e Supremo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oro neste momento, Senhor, não para invalidar a oração do santo pastor desta igreja, nem a oração da sua casa, Pai, mas porque o Senhor sabe, Pai, que eu sempre gosto de externar a minha íntima e total dependência do seu Espírito para pregar a sua palavra. Eterno Deus, eu convido ao seu amado e meigo Espírito, Pai, que tem me agraciado a cada dia, Deus, com a sua palavra, ó Deus, a me usar esta noite. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa falar, ó Pai, sem limites através de mim, que o teu poder, a sua graça e a sua unção seja derramado sobre a sua igreja. Espírito Santo, tu tens a liberdade para operar e cooperar com a sua igreja esta noite. Faz o seu querer. Assim oro, certo, da minha humilde súplica que será respondida em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento aplaudindo e glorificando a Jesus Cristo. Amados irmãos, vou dar atenção aqui agora um pouco. O contexto do livro de Atos dos Apóstolos nos implica a entrar um pouco no começo da história da igreja. Haja visto que o evangelista João, no capítulo 1, leva o seu nome ao Evangelho, ele disse que no princípio era o Verbo. E o Verbo é uma palavra ou uma ação dentro da gramática portuguesa. Ou seja, no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E por ele tudo se foi feito. O apóstolo Paulo, em suas sábias cartas, ele nos relata em Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma
forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Isso significa a sua divindade, o seu poder e a sua glória que ele tinha na eternidade à destra de Deus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se curvem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, diferentemente do que as empresas aqui no Brasil pedem e exigem de um candidato a uma vaga de emprego, a Petrobras exige curso na área de petróleo e gás, sem contar que quando você vai prestar um concurso público, você tem que estudar noções de direito administrativo, parafraseando o que eu quero mostrar aqui. As empresas querem pessoas bem preparadas para ingressar no mercado de trabalho. Mas a ótica de Cristo é diferente, pastor Jorge. Porque Jesus toma 12 homens, indoutos, sem sabedoria nenhuma, e coloca para formar a sua igreja. Isso me faz entender que ele chama um homem que não sabia nem o que estava falando, como Pedro, que quando Jesus o chamou para segui-lo, Pedro, por profissão, pescador. Pedro, a partir de hoje não serás mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Isso me dá a entender que o início da eclésia, que no grego significa reunião, ajuntamento daqueles que foram chamados para fora e não para ficar dentro, começar ali com os 12, aprendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso me faz subentender que quando Jesus nascera, até os 30 anos, vivendo como judeu comum, ele espera o tempo certo, porque a maioridade para o judeu era adquirida com 30 anos de idade. Ele passa pelas águas do batismo e diz as Sagradas Escrituras que lá nas margens do rio da Judéia estava o seu primo profeta chamado João o Batista, e clamava a ele: raça de víbora, arrependei-vos e convertei-vos, porque se vocês não se arrependerem, eis que é posto o machado à raiz das árvores, e quando vocês forem cortados, vocês serão queimados como palha no fogo.